Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Este é o dia que o Senhor preparou para nós. Nos alegremos, nos regozijemos nele. Hoje o nosso devocional, ele tem um tema que diz: quando nós oramos, o Senhor traz redenção e reconciliação à nossa vida. E não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Mulher, quando eu e você oramos ao Senhor, o Senhor traz luz em meio às trevas. O Senhor traz redenção e reconciliação para a nossa vida, para a nossa família e onde nós estivermos. Então, nós vamos falar sobre o poder da oração. Feche os teus olhos neste momento e vamos começar sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito a nós, por tudo que Ele é, pelas maravilhas que Ele tem permitido que cada um de nós passemos aqui. Pai, nós te damos graças por esse dia, por esta manhã, porque o Senhor é bom em todo tempo. Não há nada que fuja dos teus olhos. A tua palavra diz que se nós subirmos ao céu, o Senhor estará lá. Se nós descermos à terra, o Senhor estará lá também. Se nós formos às profundezas debaixo da terra, o Senhor estará lá olhando o que nós estamos fazendo. Então nós não conseguimos fugir de ti, jamais. Eu agradeço a ti porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. A tua mão, as tuas mãos estão estendidas sobre nós. Os teus ouvidos não estão fechados. Os teus olhos não estão fechados. O Senhor tem nos visto, o Senhor tem nos ouvido. E eu agradeço a ti, porque o Senhor tem cuidado de cada uma de nós, de cada detalhe, daquilo que precisamos. Muitas vezes nos sentimos sozinhas, mas o Senhor nunca nos abandona. O homem pode sim nos desamparar, mas o Senhor não nos abandona. Pai, nós pedimos perdão dos nossos pecados, daquilo que falamos, pensamos, fizemos, tocamos, pisamos, que tenha desagradado a Ti. Em nome de Jesus, nos perdoe. Não permita que nós façamos escolhas erradas. Traga à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Que a nossa memória esteja cativa à obediência da tua palavra e ao seu senhorio, Pai. Para que possamos viver conforme os princípios bíblicos. Para que possamos obedecer, porque a obediência é aquilo que o Senhor quer de nós. Entregamos agora e consagramos a Ti o nosso dia, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, tudo que fizermos, consagramos a Ti, porque a Tua palavra diz que quando nós consagramos os nossos planos ao Senhor, todos eles serão bem-sucedidos. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, que não seja a letra, mas seja o Teu Espírito Santo, trazendo revelação daquilo que precisamos aprender. Tira da nossa mente tudo aquilo que não vem de Ti, toda ansiedade, toda opressão, todo abatimento, toda angústia, toda tristeza, todo fardo pesado, todo jugo que estiver sendo pesado. Troca, Espírito Santo de Deus, troca esse fardo e esse jugo pelo fardo de Cristo, que seja leve, que seja suave e que possamos tomar como lição para a nossa vida e para ajudarmos outras pessoas, que o poder da oração, qual é o poder da oração? Da conversa com o Senhor, da intimidade, do relacionamento, que abre portas, que faz com que nós estejamos cada vez mais perto de Ti e mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, que possamos, depois desse devocional, tomarmos posse daquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, obrigada e amém. Nós vamos falar sobre Maria. Maria é uma das mulheres da Bíblia que me inspira, porque ela foi uma mulher de oração.
Ela foi uma mulher de obediência, uma guerreira, uma mulher virtuosa, batalhadora. Ela lutou pela sua família. Ela lutou por aquilo que o Senhor entregou a ela. Ela confiou no Senhor, ela esperou, ela descansou, mesmo em meio a situações contrárias. E Maria, ela foi escolhida pelo Espírito Santo, por Deus, para gerar Jesus, o Emanuel, o Todo-Poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Maria, assim como eu e você, mulher, ela foi agraciada e o Senhor disse que estava com ela. Eu quero dizer algo a você hoje. Você é agraciada. Você tem o Senhor caminhando com você. Você que é filha de Deus, você que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem Jesus andando com você. Então você não pode temer o que o homem pode fazer a você ou o que as circunstâncias ao seu redor têm feito. E aqui nós vamos aprender que quando as mulheres oram, Deus leva redenção e reconciliação onde antes havia trevas. Nós vamos ler aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Está falando sobre o nascimento de Jesus. Com certeza você já ouviu muitas vezes essa história. Mas hoje nós vamos falar de uma forma diferente. Porque o Espírito Santo, cada vez que nós lemos a palavra, ele nos traz a revelação daquilo que ele quer que nós nos alimentamos, né? No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem prometida em casamento, a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Queridas, eu fiz um estudo e lá eu aprendi que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio, mais 14 gerações. E do exílio até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Então José, a raiz dele vinha de Davi, seus antepassados. E Maria era a virgem escolhida pelo Espírito Santo de Deus. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. O Senhor está dizendo hoje para mim e para você: salve, agraciada. E o que significa agraciada? Agraciada significa bem-aventurada, feliz, cheia de bênçãos. Significa que nós temos o favor de Deus. Nós alcançamos o favor de Deus sem merecimento. O Senhor é contigo, mulher. O Senhor é comigo. Olha só a promessa do Senhor. Nós temos Deus conosco. Se nós temos Deus conosco, quem irá se levantar contra nós? Ninguém. Nós somos bendita entre as mulheres. Não é só Maria que é bendita, mas cada uma de nós que estamos aqui hoje. Temos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, ou você que é solteira, tem o seu trabalho, tem a sua mãe, tem o seu pai, tem os seus familiares, tem uma amiga que está ao teu lado, caminhando juntamente com você. Você é agraciada, eu sou agraciada. E o Senhor está conosco. Essa é a palavra do Senhor hoje para nós. Nós somos agraciadas e nós caminhamos ao lado de Jesus. O Senhor está conosco em toda a situação, em todo momento. Ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava: que saudação será que é essa? Ou seja, ela não conhecia essa saudação. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ou seja, o Senhor hoje fala para nós: não temas, filha. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E Ele manda eu dizer a você: não temas.
eu estou contigo, você é agraciada, você alcançou o meu favor, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o anjo continuou, engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará eternamente, aleluia, sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Imagine Maria naquele momento. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Ei, hoje o Senhor fala para nós. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas o Senhor fala para nós. Filha, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, nós que somos filhas, já temos o Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo irá nos guiar. A Bíblia fala que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo já desceu sobre nós, que somos filhos. Nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está em nós para nos guiar, para nos direcionar, para nos ensinar, para nos consolar, nos confortar e estar conosco nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos bons e nos momentos ruins. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Até Isabel, tua prima, engravidou em sua velhice, sendo esse o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele disse a Maria, Maria, a Isabel, sua prima, ela era estéril e ela engravidou. E aqui mais para baixo, pois para Deus nada é impossível. Ei, o que é impossível para mim e para você? Para Deus nada é impossível. Ah, obrigada, Senhor, porque eu sei que nada é impossível para ti, porque o Senhor me libertou, o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino dele. Queridas, se cada uma de nós fôssemos contar os milagres do Senhor e os feitos deles, nós ficaríamos aqui dias, horas, meses, anos. Eu posso falar do que o Senhor fez na minha vida. Desde o meu nascimento, eu vivi milagres de Deus. Eu sou um milagre de Deus hoje aqui nessa terra e eu creio que você também. Então, eu posso falar com propriedade e autoridade. Para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Ei, hoje o Senhor quer ouvir de nós o que Maria disse naquele dia. Maria estava com medo. Maria estava passando por uma situação muito difícil. Imagina eu e você que naquele tempo a mulher que se encontrasse grávida sem estar casada, ela era morta por apedrejamento. Então, imagine só, Maria foi escolhida por Deus. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus. E Maria era virgem, mas Maria estava prometida a José. Maria e José iriam se casar, mas eles não tinham se casado ainda. E quando o Espírito Santo mandou o anjo Gabriel falar com Maria, imagine só que Maria, quando nós decidimos casar, ou quando nós somos pedidas em casamento, ou você que nem é casada, quando acontece algo com você, que você está muito feliz, mas de repente vem uma frustração, vem uma dor logo depois, como você se sente? Imagine que Maria estava muito feliz, porque José, a Bíblia fala que José era um homem muito bom. José era um homem justo, de família boa. Ele era descendente de Davi. Então, José, ele era um carpinteiro. Imagine os sonhos que José e Maria estavam tendo em relação ao seu futuro. Quando, de repente, Maria se encontra grávida. Um misto de pensamentos, de emoções. Eu imagino que Maria, ela deve ter sentido tanto medo, tantas dúvidas. Ela deve ter pensado, o que falarão de mim? O que farão comigo?
O que falarão da minha família, dos meus pais? O que meus pais falarão? O que as pessoas dirão? Como será? José não irá aceitar isso porque eu estou grávida. Mas aqui diz que Maria foi agraciada e que o Senhor estava com ela. Queridas, eu vejo uma graça sobrenatural do Senhor na vida de Maria. E eu vejo que Maria era uma mulher de oração. Tanto é que ela estava aqui, no final, ela mostra uma oração de louvor ao Senhor, de entrega total, de confiança, mesmo com as preocupações. Ela estava aqui, ó, e ela disse: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, independente do que vão falar, independente do que vão fazer, independente do que vão pensar de mim. Eis-me aqui, Senhor, eu sou a tua serva, que se cumpra em mim o teu querer. É isso que o Senhor espera de nós, é essa oração de fidelidade. Sabe por quê, queridas? Quando Maria orou, aí nós vamos lá em Mateus, olha só. O que o Senhor estava fazendo, o que o Senhor faz enquanto nós oramos. Nós vamos ler Mateus 1:18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, queridas, presta atenção. Enquanto Maria orou, o Senhor mandou um anjo dele para falar com José, porque José queria deixar Maria. Ele não queria expor Maria, mas ele ia deixá-la secretamente, porque ele não podia ficar com uma mulher que estava grávida. Ele não entendia o que estava acontecendo. E enquanto Maria estava orando, o Senhor mandou um anjo falar com José. E José ouviu aquilo que o anjo disse, porque, olha só, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela até que ela deu à luz a um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. Queridas, quando nós oramos, quando nós mulheres oramos, o Senhor traz reconciliação, o Senhor traz redenção em meio às trevas. Porque, presta atenção, quando Adão e Eva pecou, eles fizeram o quê? Eles se separaram de Deus. E a partir daquele momento, as trevas entrou no mundo e na vida dos seres humanos. Mas o que Deus fez? Deus, ele não conseguia viver longe de nós, a sua criação. Então Deus enviou Jesus. Jesus veio para nos salvar, ou seja, ele veio para nos reconciliar com Deus. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, foi para que nós estivéssemos novamente unidos com Cristo. Então, aquela separação que antes havia, não houve mais, houve uma reconciliação através do sangue de Jesus. E houve também uma redenção, ou seja, redenção significa salvação. Quando Jesus morreu e ressuscitou, foi para que hoje nós pudéssemos o aceitar como único Senhor e Salvador da nossa vida e sermos salvos e sermos redimidos pelo sangue de Jesus. Então, mulher, quando eu e você oramos a reconciliação para nossa família, a redenção para nossa família e para aqueles que estão ao nosso redor e para as nossas vidas, porque aqui não foi só para Maria, não foi só para José, não foi só para a família deles, mas foi para o mundo inteiro. Houve reconciliação, houve redenção, houve salvação para todos os seres humanos.
que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Então, hoje, eu quero dizer a você, mulher, assim como o Senhor falou comigo, quando nós nos levantamos em oração, o Senhor, Ele traz aquilo que nós precisamos, e não só o que nós precisamos, mas aquilo que outras pessoas precisam. Eu quero dizer algo a você. Muitas vezes você se sente perdida. Imagine Maria naquele momento. O Senhor diz que eu sou agraciada. O Senhor diz que Ele está comigo. Mas olha o que está acontecendo ao meu redor. A promessa diz que eu sou agraciada. A promessa diz que o Senhor está comigo. Mas está tudo de ponta cabeça. Será que hoje na sua casa, na sua vida, você pode estar pensando isso, mas como assim? Você disse que eu sou agraciada, Fernanda. Você disse que o Senhor está comigo, mas o meu marido não está em casa. As minhas contas estão atrasadas. Os meus filhos não vão à igreja comigo. Eu estou perdida, eu estou com uma enfermidade, eu estou com um problema que aos meus olhos é impossível. Mas ei, mulher, hoje o Senhor diz para mim e para você: para Deus nada é impossível. O que é impossível para você, mulher, o que é impossível para mim, não é impossível para o nosso Deus. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor manda eu te dizer hoje: você é agraciada. E o Senhor está comigo e com você. E se nós temos o Senhor conosco, nós temos tudo o que nós precisamos, porque a Bíblia diz que o Senhor se transforma naquilo que nós precisamos. Ei, eu quero dizer a você hoje, que você se levante como uma mulher de oração, se levanta como Maria. Se nós pensarmos no que a Maria passou, imagine o que Maria passou naquela época. Tudo que veio nos pensamentos dela, o que José também pensou. Queridos, o que nós passamos hoje é algo momentâneo. Muitas vezes nós não entendemos, mas a Bíblia diz que não é para nós entendermos. E sabe o que eu quero dizer a você hoje? Nós vivemos em um mundo, em uma época, onde todos vigiam a todos. Na internet é tudo bonito, tem fotos de viagens, de casamento bem-sucedido, de filhos educados, de trabalho perfeito, mas na realidade, nas quatro paredes, só Deus sabe o que nós passamos. Se de repente você convidar uma pessoa para ir na sua casa num dia, você vai deixar sua casa limpa, bonita, organizada. Mas e se essa pessoa for na sua casa num outro dia qualquer? Será que ela vai encontrar do mesmo jeito? O que significa isso? É que nós não podemos viver de aparências. Nós temos que viver uma vida constante com o Senhor. Sabe, queridos, o que Maria passou foi algo muito difícil, foi algo muito complicado. E o que muitas de nós passamos também. Mas o Senhor está conosco. E sabe quais foram as duas promessas do Senhor para Maria e para nós? Alegre-se, agraciada. Alegria é fruto do Espírito, não é algo do que você está vivendo, mas é o Espírito Santo que nos traz essa alegria. O Senhor está com você, ou seja, são as duas promessas que nós precisamos. Primeiro, que nós somos agraciadas, nós temos o favor de Deus para enfrentarmos qualquer situação. Segundo, o Senhor está conosco. Ai, se Ele está conosco... Queridos, quem nos separará do amor de Cristo? É angústia, é tristeza, é tribulação? Não, ninguém. Se Deus é por nós, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabe, queridos, eu escrevi algo aqui. E eu quero que você pense nisso. Que você possa responder essas questões para você mesmo. De que maneira você tem experimentado as trevas deste mundo por onde você tem passado? Porque, queridos, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, todos os dias nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por situações de trevas. Mas em João 1, do 1 ao 5, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia! Quando nós oramos, buscando a luz de Cristo, a luz do Senhor nos ilumina em meio às trevas e nós vamos conseguir vencer e passar por aquela situação. Queridos,
Muitas vezes nós estamos rodeados de situações difíceis, de trevas, mas Jesus está em nós e Jesus é a luz e a luz de Cristo brilha em nós. Então nós não podemos nos aterrorizar com aquilo que acontece conosco. Então hoje, queridos, hoje eu quero convidar você para louvar ao Senhor, juntamente comigo e orar ao Senhor, como Maria fez naquele dia. Para que haja reconciliação, para que haja redenção, para que aquilo que nós estejamos precisando aconteça na nossa vida. Não pare de orar, não desista de orar pelos seus, continue, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mesmo passando por situações difíceis, porque sabe o que aconteceu? Maria permaneceu firme. Ela foi uma mulher de oração e através do posicionamento e da obediência dela, todos nós recebemos aquilo que o Senhor tinha para derramar sobre nós, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, o seu trabalho, a sua igreja, precisa de você, mulher. Se levante em oração, porque você é forte e corajosa no Senhor. E agora nós vamos juntas orarmos ao Senhor, assim como Maria fez. E sabe, queridas, ela não orou somente com os lábios dela, mas aquela oração, aquele louvor, foi com toda a alma dela, com todo o físico, com todo o espírito dela. E é isso que o Senhor espera de nós, verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Pai, neste momento, nós oramos a Ti e clamamos, tenha misericórdia de nós. Mulheres que estão passando situações difíceis em seus lares. Eu não sei o que essa mulher está passando, mas o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece os corações. Oh, Espírito Santo de Deus, toca agora. Toca nesta mulher, neste lar, neste trabalho, onde quer que ela esteja. Eu não sei o que ela está passando, mas eu sei, Pai, que o Senhor está ali, tocando nela, tirando toda tristeza, toda angústia, toda opressão, todo abatimento, toda enfermidade na mente, no físico, toda a fraqueza espiritual, todo o desejo de desistir, todo pensamento de morte caindo por terra agora em nome de Jesus, toda dúvida, todo questionamento, todo medo. Em nome de Jesus nós lançamos a Ti, Pai. E nós não aceitamos nenhum espírito maligno, dardo inflamado, seta maligna. Tudo aquilo que vem para tentar roubar, destruir, matar os nossos sonhos. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos salvação, libertação, transformação, renovo, cura, em nome de Jesus. Na vida de cada uma de nós, nas nossas famílias, que possamos nos posicionar como mulheres guerreiras, valorosas, virtuosas, mulheres de oração. E o Senhor tem levantado uma geração de mulheres que não se contaminam, que não se conformam com a injustiça, que não se calam diante daquilo que acontece ao seu redor. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama o Teu bálsamo, derrama do Teu azeite fresco nas nossas vidas. Derrama do Teu sangue da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Que possamos com autoridade no nome de Jesus, irmos por todo o mundo, pregarmos a Tua palavra, amarmos as pessoas, abraçarmos, ajudarmos aqueles que precisam. Porque esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. E que quando o Senhor cura cada uma de nós, o Senhor depois nos usa como instrumento em Tuas mãos para curar outras pessoas, outras mulheres. Em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus com poder tem feito grandes coisas. E com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
santo, santo é o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-nos aqui, que se cumpra em nós o teu querer. Deus te abençoe.